Povo, beleza? Estamos aqui novamente para mais uma aulinha bonitinha. E aí, vamos lá, deixa eu abrir os slides. E é isso, olha. Vamos lá, então, mais uma aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 18. E é a continuação da correção, tá? Correção das atividades da aula 16, agora a parte número 2. E eu sou a professora Nina, para a alegria de todos e felicidade geral da nação. Vamos lá, nessa videoaula faremos a correção das atividades. Dessa vez do caderno de atividade. Lembra que da aula 1, referente à aula 16, foi sobre a apostila, tá? Então, o caderno de atividades, da página 43 a 47 até o exercício 20. Vamos lá. Correção do caderno de atividades, página 43. Então, vamos. Olha, eu vou pegar aqui a apostila, o caderno de atividades, porque eu não coloquei tudo aqui, né, gente? Coloquei só as atividades mesmo, porque senão era muito comprido para a gente fazer. Então, vamos. O assunto aí é poema, né? Reflexo da alma e do pensamento. E na apostila, no caderno de atividades, tá assim: poema, poética. Que é poesia? Número 1, do lado esquerdo. Que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. 2. Que é poeta? Um homem que trabalha com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. E quem escreveu isso foi Cassiano Ricardo, que está até aqui, ó. Cassiano Ricardo Leite dedicou-se à literatura e ao jornalismo. Criou revistas literárias e movimentos políticos. Faleceu em 1974, aos 79 anos. Certo? Continuando. 1. O texto de Cassiano Ricardo pode ser identificado quanto à forma como um poema? E aí você vai dizer sim, porque a forma dele é de poema. Ele não ocupa a linha toda, ele não é escrito em prosa. Ele é inverso, né? Ou seja, uma parte da linha somente, tá? E outra coisa que ele tem é o ritmo sonoro das palavras, tá bom? 2. Qual é o tema desse texto? Na verdade, dessa poesia, o que ele usa aí como inspiração é a própria poesia e o poeta que a escreve. Então, a gente pode dizer, nesse caso, que é uma metalinguagem, tá? O poema ou o poeta falando do próprio poeta. Beleza? Então, assim, isso. Da 1 e a 2 a gente respondeu. Vamos para 3. Nesse texto, Cassiano Ricardo, você vai anotar as que são as respostas possíveis, tá? Então, primeiro, aborda o fazer poético? Sim, ele está falando da poesia, do fazer da poesia, do escrever da poesia. Define o que é uma ilha? Não, né, gente? Discorre sobre o ofício do poeta? Sim. E define o poeta como um ser especial? Não, pelo contrário, ele está falando aí que o poeta é uma pessoa como outra qualquer, tá? 4. Cassiano Ricardo expõe a poesia e o poeta como elementos do fazer poético. No texto em questão, como ele caracteriza esses elementos? Então, primeiro, a poesia, uma ilha cercada de palavras por todos os lados, é como ele fala, e é só da ilha, né? Olha lá, no texto em questão, como ele caracteriza esses elementos? Caracteriza a poesia como uma ilha cercada de palavras por todos os lados. É isso, beleza? Correção da apostila, página 44, número 5. Como o poeta é caracterizado? Se lá ele falou da poesia, como é que ele caracteriza o poeta? Um homem comum que trabalha, né, tem necessidades como qualquer outro. Tudo bem? 6. Por que as palavras poesia e poeta estão escritas com uma inicial maiúscula? Aí eu vou dar uma resposta do livro aqui para vocês. Cassiano Ricardo está transformando substantivos comuns em substantivos próprios, ou seja, ele os singulariza e lhes atribui maior importância. Ele coloca então em letra maiúscula porque ele está dando maior importância para esses vocábulos, tá bom? 7. Pesquise no dicionário definições da palavra poesia e poeta e registre aquelas que se aproximem das definições presentes no box do texto aqui, tá? Que está aqui, né? Tá, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu até virar minha folha aqui. Espera aí que eu vou virar a folha e mostrar onde é que está o box. Está aqui do lado direito em amarelinho. Poema é o objeto poético, o texto no qual a poesia se realiza. É uma forma como o soneto, que tem 2 quartetos e 2 tercetos, ou 14 versos juntos, como é conhecido o soneto inglês. São estruturas de tipos de poema que existem aí por aí, tá?
Poesia é a manifestação cultural, criativa, expressiva do homem. É uma forma de conhecimento intuitivo, nunca podendo ser confundido o termo poeta com outro correlato, o poema. Tá bom? Na verdade, o que vocês tinham que fazer? Procurar no dicionário definições que se aproximassem disso aqui, né? Que fossem parecidas. E aí vocês anotassem, tá? E aí o que o livro nos dá é o seguinte: poesia, a arte de escrever em versos, inspiração, o que desperta o sentimento do belo. Poeta, o indivíduo que compõe versos, aquele que tem imaginação, o quê? Inspirada, tá bom? Essas são as definições que tem aí. Não sei o que você colocou, mas se for parecido, se for definições da poesia e do poeta, tudo bem. 9. Com base no que você encontrou no dicionário. 8, desculpa. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê a 8? Ah, eu não coloquei a 8 aqui, ó, que beleza. Com base no que você encontrou no dicionário, elabore conceituações de poesia, poema e poeta. É porque assim, essa aqui é muito pessoal, né, gente? Então, por isso, vocês podem responder com as palavras de vocês, ok? 9, então. Aí a gente tem um poema aqui na página 44. Poema de Elias José e tá falando o seguinte: tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com a tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas de arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, da sorte, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. O que ele está dizendo, gente? Olha como é bonito, que você não precisa ser um poeta para você sentir a poesia. A poesia está em tudo que você olha. É só você olhar com esses olhos amorosos, olhar em volta, olhar prestando atenção, observar a beleza das coisas. É isso que ele está dizendo aqui, tá? E aí na 9, o que significa a expressão tem tudo a ver? Significa que tem semelhança, tem uma parecença, tá? 10. Na primeira estrofe, alguns termos estão associados aos 5 sentidos. Que palavra foi usada para fazer referência? Então, por exemplo, o olfato, cheiros, as palavras, né? A visão, cores. Ao tato, formas, você pode pegar nessas formas, né? D, paladar, sabores. E a audição, música. Ok? Então, assim, é um poema que se refere aos 5 sentidos que a gente tem. 11. Na primeira estrofe, o eu lírico, essa voz que fala no poema, afirma: a poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias. A quem o pronome de destaque se refere? Quem é esse a tua dor? Qual é o dono da dor que o poeta está falando? A gente, o leitor, tá? Ele está falando do leitor. 12. Releia o trecho a seguir. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto. Embora não esteja explícito no poema, né, podemos identificar que os elementos destacados se referem a um animal. Que animal, gente? Um pássaro, né? Aquele não especifica o tipo de pássaro, mas quem tem plumagem voa é o pássaro. B. Por que o autor compara a poesia a esse animal? Porque o pássaro, gente, ele é livre na natureza, né? Ele voa, ele faz os caminhos que ele quiser, né? Então é a mesma coisa. A poesia também voa livremente na imaginação do poeta, tá? Beleza, vamos mudar aqui. 13. Relacione a cada estrofe a ideia geral nela contida. Então a gente tem na primeira estrofe A, segunda estrofe B, terceira estrofe C, D, quarta estrofe e quinta estrofe. Aí do lado de cá, sentimentos e percepções, é a letra A, na primeira estrofe. Tudo é poesia, na E, na quinta estrofe. Movimento e liberdade, na terceira estrofe. Natureza, na D, e emoções, na B, ok? 14. No poema, apresentam-se sentimentos, ações, objetos, qualidades e estados que têm tudo a ver com a poesia. O que mais, em sua opinião, tem a ver com a poesia? Gente, isso é um assunto bastante pessoal, é como você sente isso, tá? E o que tem a ver com a poesia, na sua opinião? Vamos lá, página 46, deixa eu mudar aqui também o meu. E vamos lá.
Vamos lá. Lendo na tela aí. Leia agora um texto de Rosiana Murray, ou Murray, sobre esse mesmo tema. O poeta. O poeta vai tirando da vida os seus poemas, como pássaros desobedientes e amestrados. A palavra é seu castelo, sua árvore encantada, abracadabra construindo o universo. E aí, estamos lá. 15. De acordo com o texto, o que serve de inspiração ao poeta? E em que verso isso fica evidente, né? O que serve de inspiração para ela aqui? A vida. A vida como modo geral, tá? E em que momento que a gente percebe isso, gente? Logo no primeiro verso. O poeta vai tirando da vida. A inspiração, então, ele tira da vida. Ok? É isto. Continuando, então, a 16. Com o que o poeta constrói o seu mundo? Qual é o mundo do poeta? A palavra. A palavra escrita é a palavra que transforma a vida do poeta. O poeta tem a palavra como seu mundo. 17. A que o poema é comparado a pássaros desobedientes. O que é desobediente, gente? A gente não tem comando em cima, tá bom? 18. De que modo o poeta constrói o seu universo? Ele constrói o universo de modo mágico, encantado, segundo o texto, ok? Era só tirar de lá. Página 47. Esses versos sugerem que um possível efeito dos poemas no leitor é... A gente tem duas opções de resposta. As duas, pulando a primeira, as duas seguintes, ó. Revelar a ele sensações e pensamentos, né? É um efeito dos poemas no leitor. Deixá-lo maravilhado com a beleza e o encantamento dos textos. É isso, gente, tá bom? B. A quem o eu lírico se dirige ao falar sobre o poema? Como é possível identificar isso? Bom, ele fala de novo com o leitor. E como é que identifica isso? Pelo uso de formas verbais. Lê, fechas, olhas e saberes. Desculpa, por que isso aí? Porque ele falou tu lês, né? Tu fechas, tu olhas e assim por diante. Então, é o leitor. 47, exercício 20, deixa eu virar o meu também. Lê este outro texto de Quintana, gente. Mas o que quer dizer este poema? Perguntou-me alarmada a boa senhora. E o que quer dizer uma nuvem? Respondi triunfante. Uma nuvem, disse ela, umas vezes quer dizer chuva, outras vezes tempo bom, né? Mário Quintana foi um dos maiores poetas que nós tivemos aqui. Ele é contemporâneo aqui, né? Ele não é muito antigo e morreu, né? Infelizmente ele já morreu. A mulher mencionada no texto quer uma definição conotativa ou denotativa do poema. Bom, primeiro, o que é conotação e denotação, né? Aliás, eu ia falar, não vou falar não. Pesquisem. Garanto que quando vocês fizeram isso, vocês deveriam perguntar. Pesquisar. Mas vamos lá, vou dar a resposta aqui. A mulher espera uma explicação denotativa, uma definição literal do poema. Bom, eu vou ter que falar, né? O que é uma definição literal? O que é denotar? É aquele sentido real. Se eu falo ovo, eu quero entender ovo. Não quero uma figura de linguagem, não quero uma palavra no sentido figurado. Ela quer o sentido real. Na verdade, ela quer que traduza uma poesia que, em geral, é feita de palavras que não são tão reais, não se referem a coisas tão reais assim, para uma coisa real, né? É isso que ela queria. Ou a gente pode deduzir que ela não entendia muito bem o sentido dos poemas e quer que, então, faça como se fosse uma tradução. Tá bom? Em outras palavras, a mulher espera que o poema tenha um sentido bem definido e objetivo. Gente, será que existe poema objetivo? Tudo não é muito subjetivo, ou seja, não faz muito parte dos sentimentos de quem está escrevendo? Então, quem está escrevendo tem a obrigação de ser objetivo? Pelo contrário, né? A poesia tem esse caráter, o poema tem esse caráter, assim, de expor o sentimento. E às vezes a gente não consegue falar o sentimento da gente com palavras objetivas. A gente tem que fazer comparações. Então, não tem como fazer uma poesia literal, no sentido literal, tá? B. Qual é a intenção do eu lírico ao responder a mulher com outra pergunta? É dizer, né, que não tem como fazer não tem como responder a pergunta diretamente. Então, a resposta aqui, ó.
demonstrar que um poema não tem uma explicação específica, técnica, lógica, não tem lógica, gente. E nenhum único significado, podendo ser interpretado de diversas maneiras. É isso mesmo. Se eu ler um poema para vocês em sala de aula, com certeza vocês vão perceber sentidos diferentes entre vocês alunos. E se a gente for debater depois, vocês vão ver. Tem sim coisas diferentes de um para o outro, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu espero que todos vocês estejam bem, como eu falei. E leiam poesia, gente. É muito legal. Leiam poesia. Eu acho que é fundamental. Vocês têm um livro de poemas aí que vocês receberam com o material desse ano, que logo, logo a gente vai estar falando dele. Vai estar falando dele. Não, tô brincando. Essa linguagem horrorosa. Nós falaremos sobre esse livro de poemas. Ok, pessoal? Beijo para vocês. Tchau.